Bom dia, pessoal. Dando continuidade aqui à ideia de ontem, né, que eu parei o vídeo porque eu tava com as vistas cansadas e já estava meio tarde, não consigo enxergar muito. Às vezes, quando eu dou aula, no dia que eu dou aula, no final do dia, minha visão está muito cansada. O celular e o computador ficam muito difícil de enxergar. Então, eu fiz algumas modificações naquele código aqui. Eu tirei aqueles defines, ao invés de utilizar. Aliás, eu estou olhando o código principal aqui, né? Vou tirar isso aqui primeiro. Vou tirar. Aqui, ó, normal, né? O código principal chama as funções normalmente, né? Aqui passando os valores, normal. As funções inicializadas. A biblioteca lib74hc595 que nós mostramos como criar, né? Ontem, no vídeo de ontem. E na biblioteca aqui continua basicamente a mesma coisa. A única coisa que eu fiz com relação ao código foi mudar o nome das variáveis, dos sinais aqui. Eu acrescentei, por exemplo, o sinal de clock para ficar mais intuitivo, porque esse aqui é o nome do pino lá do microcontrolador, do jeito que está no Proteus, que eu tinha feito na primeira vez. Aí eu coloquei, por exemplo, clock, dados e let, né, que é o que faz a gravação final lá, né, aquele sinalzinho que vai para 0 e depois volta para 1, né? Quando ele volta para 1, ele faz a gravação. Enfim, esse. E também fiz a modificação. Eu tirei os defines, todos os defines, eu fiz a modificação, ficou. Ao invés de usar eu tinha usado esses defines na parte superior do código, onde eu indicava a porta, o tris e os pinos, né, que eu ia utilizar. Claro que funciona perfeitamente, nós vimos que funciona. E usamos isso aqui dentro da função. Esse define aqui, esses defines estavam dentro de uma função. Claro que poderia estar aqui também, né, ia funcionar. Só que eu tirei e removi essas estruturas aqui para utilizar a estrutura específica do micro C. Claro que isso aqui funciona, que eu coloquei aqui, funciona em qualquer compilador, essa ideia, né? Essa ideia funcionaria em qualquer compilador. Agora, isso aqui é específico do micro C, mas é legal também esse recurso que nós temos no micro C, que é o que vocês utilizam nas bibliotecas basicamente lá. Vou apagar aqui, certo? Só para ilustrar. Então, nós temos o que aqui? O que eu fiz? Criei a variável sh, nós já tínhamos na verdade a variável sig, né? Eu não precisei criar mais aquele port, enfim, aquele tris lá, eu modifiquei. O que eu fiz? Eu criei aqui o sig, a variável sig do tipo sbit, tá bom? Clock, só adicionei o nome clock, adicionei o nome dados e adicionei o nome let, para os sinais que nós tínhamos lá. SIG, SHCP, DS e STCP, certo? E agora o mapeamento a gente faz direto aqui nos ports. No caso, o SHCP vai estar mapeado no port E1, o dados, o clock vai estar no E1, os dados vai estar no E0 e o LED vai estar no E2, basicamente isso. E aí nós precisamos também, assim como a gente faz lá no LCD, usar o tris, né, para saber que está no porte E e definir as direções desses sinais. E aí eu criei a mesma variável com o mesmo nome de cima, só que com o nome direction, né, na frente, direção. E aí associo ele ao tris, né, ao tris E1, ao tris E0 e ao tris E2, assim como a gente faz lá no display de LCD, tá certo? E aí, o código não mudou nada não, a única coisa que eu fui, modifiquei lá onde tinha os sinais, eu modifiquei, coloquei aqui onde o direction, né? Tudo como saída, os sinais aqui inicialmente tudo em um, né? Tanto de clock como de dados e como let, e modifiquei o restante do código, só os nomes mesmo, clock, onde tinha clock, dados e etc. Não mudou nada no código não, o código é o mesmo da aula passada. Então, o que a gente fez aqui? Modificou para deixar o código com a cara um pouquinho mais parecida com o micro C, né? Com o que seria especificamente do micro C, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Para a gente não precisar ficar toda hora acessando esse arquivo .h, seria interessante que a gente tivesse essas variáveis aqui, fosse declarada direto aqui no código em C, assim como a gente faz no display de LCD. Quando a gente coloca o LCD aqui, a gente vem aqui mesmo no próprio código e faz esse mapeamento aqui, ó.
E aí é isso que eu quero fazer, transportar essas variáveis aqui lá para o arquivo principal. E aí eu vou fazer isso e coloco aqui e volto para explicar para vocês uma pequena modificação que a gente tem que fazer, muito, muito pequena mesmo, tá bom? Bem, pessoal, a última etapa, né, digamos, para deixar mais sofisticado, não há, como disse, não há necessidade, mas eu quero, por exemplo, né, ao invés de chamar, deixar isso na biblioteca, eu quero usar essas variáveis aqui no código principal, porque normalmente é o que está acessível ao usuário, né? Então eu coloquei as variáveis aqui que a gente utiliza, né? As variáveis que a gente utiliza lá na biblioteca e mapeio elas para os ports que eu quero utilizar. O port é 1, é 0, é 2 e os trees também, tal como lá no drive da biblioteca, por exemplo, do LCD. Então basicamente é isso que a gente faz lá no display de LCD. Agora, como é que esse arquivo, esse código vai saber que existe outra variável lá, né? A ideia é básica, eu preciso declarar essas variáveis lá. Essa variável é sig, sh, cp, clock e as demais variáveis precisam ser declaradas no arquivo da biblioteca. Como é que a gente faz isso? A mesma coisa, só que agora eu não preciso fazer mapeamento, é feito, né, esse mapeamento aqui, com relação aos ports, eles são feitos no arquivo C. Aqui no arquivo .h, eu preciso manter as variáveis declaradas, certo? Aí eu declarei aqui as variáveis, tá vendo? Do tipo sbit. Só que isso por si só não é suficiente, né? E se eu fizer isso aqui, compilar vai dar um erro, vai falar que existe já foi declaradas as variáveis. Então eu preciso, primeiro passo, eu preciso dizer o seguinte: isso aqui está no arquivo externo, tá vendo? Isso aqui está no arquivo externo. Então eu preciso dizer que essas variáveis aqui, usar o modificador externo. Externo, primeiro para dizer que está essa vai ser uma variável, digamos, global, né, do sistema, assim, que vai estar e vai ser modificada, todas vão ter o mesmo nome, vão ser modificadas a partir de um arquivo externo. É basicamente isso, né? Tá meio, como esse mapeamento está sendo feito para um registrador, que é o caso port, eu preciso usar um outro modificador aqui, que é o SFR. Então, basicamente, eu preciso fazer isso, né? Dizer que é de um arquivo externo, e como eu estou mapeando esses sinais aqui que eu estou utilizando, essas variáveis, eles estão mapeados em um registrador do port, por exemplo, aqui, o port E, ou seja qual for, ou que fosse outro registrador qualquer, eu preciso informar que isso vai ser SFR, tá bom? Com isso, basta então eu colocar esses modificadores aqui nas variáveis que eu declarei aqui, que tem o mesmo nome. Vou copiar aqui. E basicamente isso. Agora eu posso compilar meu código aqui e está feito. Né? Não tem nada demais além disso aqui. Isso aqui é a única coisa adicional, digamos assim, que vocês não tinham visto essencialmente, foi esses detalhezinhos aqui que eu falei agora no final. O restante, essencialmente, era tudo a mesma coisa, né? Criar a biblioteca, a gente mostrou ontem lá como é que é fácil, criar um arquivo, basicamente era só pegar, criar um arquivo.h e copiar as funções e jogar lá para outro arquivo. Foi o que nós fizemos, né? Inclusive está aqui, ó. Tudo que tem aqui basicamente foi copiado do código de ontem. Aí, adicionalmente, eu fiz aquela etapa de primeiro declarar essas variáveis da maneira como está aqui, já mapeando dentro da própria biblioteca, e agora, por final, nós fizemos esse mapeamento no arquivo principal e os códigos, né, os códigos aqui, digamos, as variáveis que vão ser modificadas dentro do código precisam ser declaradas aqui dentro da biblioteca e precisam desses modificadores, né, para saber que é um arquivo externo e saber que esse mapeamento é um registrador. Se a gente estivesse mapeando aqui para uma outra variável, um flag, alguma outra coisa assim, que não fosse do tipo, não fosse registrador, a gente não precisaria utilizar esse SFR não. Era só utilizar, por exemplo, extern sbit. Né? Mas enfim, é isso, tá bom? A gente encerra aqui basicamente essa sequência, né? Juntando aqui a aula do semestre, o vídeo passado deu 7 minutos, esse aqui vai dando 10 minutos, então 17 minutos de vídeo aí foi suficiente para mostrar
tudo o que vocês precisam para entender como construir uma biblioteca em linguagem, enfim, para o micro C especificamente, tá bom? Espero que seja útil aí. E eu acho que a gente encerra agora de vez nossos enfim, o básico que a gente tinha para aprender a respeito de microcontroladores e dos compiladores e etc. Tá bom? Até mais.